Segundo informações do Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, mais soldados norte-coreanos estão sendo realocados para a região de Kursk a fim de defender o território da Rússia e imporem ali uma expulsão dos ucranianos desta região que a Ucrânia ocupa desde agosto de 2024. Nós tivemos que ao longo dos últimos meses houve uma acusação por parte da Coreia do Sul e também da Ucrânia e do Pentágono de que nós tínhamos soldados norte-coreanos na região de Kursk. E a discussão avançou de modo que, segundo a Ucrânia, 3.000 norte-coreanos foram abatidos naquela região, enquanto que, segundo o Pentágono, 1.000 norte-coreanos foram abatidos. Houve que, em consequência disso, e toda uma discussão no Ocidente, não é? De que os soldados norte-coreanos eram não preparados para a guerra e coisa do gênero, houve um relato após isso de que os soldados norte-coreanos não estavam mais no front, na região de Kursk. Tá? Agora nós temos essa informação, reitere-se do Serviço de Inteligência da Coreia do Sul, afirmando que novamente novos soldados foram alocados no fronte de guerra contra a Ucrânia na região de Kursk. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2024, nós temos um tema importante que é 2025, né, gente? Nós temos um tema importante que é a visita do Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido também, para os Estados Unidos, a fim de tentar aproximar mais uma vez a Europa dos Estados Unidos. Tudo bem? Então, nós temos, conforme nós vimos há alguns dias, tá certo? O Macron viajou para os Estados Unidos a fim de discutir com o Donald Trump e o apoio que os Estados Unidos têm em relação à Europa e coisa do gênero. E hoje nós temos aí Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, viajando para os Estados Unidos também a fim de buscar apoio e tentar persuadir o Trump para que ele não apoie a Rússia, mas sim apoie a causa ucraniana, conforme nós estamos observando, tá certo? Reitero, 27 de fevereiro de 2025. São vários os temas que dizem respeito às questões de diplomacia e nós temos alguns temas importantes também que se referem à questão diplomática, tá? Vamos falar aqui sobre o ataque ucraniano na região de Zaporizhzhia, né? Então a região de Zaporizhzhia é um dos territórios ocupados pela Rússia, tudo bem? O fronte de guerra entre Rússia e Ucrânia tem 1.000 quilômetros de extensão, desde a fronteira da Rússia com a Ucrânia, na região do Donbass, até a região da Crimeia. Eu projeto o mapa aqui para que nós observemos que o fronte de guerra tem 1.000 quilômetros desde Kherson, vocês veem aí na fotografia, no mapa, não é? Zaporizhzhia, Donetsk e também Luhansk. Tá? Então essas 4 províncias na cor vermelha são as regiões onde a Rússia busca avançar, tá? E na região de Kharkiv, que eu vou fazer uma seta destacando na cor roxa, nós vamos observar ali, né, na cor azul, melhor dizendo, a infiltração russa em 2 frontes nesta região. Tudo bem? Agora, Zaporizhzhia se localiza aqui, ó, onde eu faço essa bolinha. Tá? E aqui nesta região nós temos uma operação de drones que a partir desta região são lançados contra o território da Ucrânia no fronte de guerra. Tudo bem? Então há uma região de drones, um vilarejo ali onde se localiza o prédio administrativo, logístico da questão do uso de drone por parte da Rússia contra a Ucrânia. E foi contra esta região que a Ucrânia fez um ataque. No caso ali, a Ucrânia buscou atingir edifícios de operação de drones em uma vila chamada de Kolpani. Essa vila é bem no fronte de guerra, é ocupado pela Rússia, tudo bem? A região de Zaporizhzhia é ocupada pela Rússia, tá? E essa vila de Kolpani, portanto, serve de retaguarda russa e apoio logístico russo, enfim, e operação de drone contra o front, né, contra a Rússia no fronte de guerra. E a Ucrânia teria destruído, segundo as informações do Ministério de Defesa da Ucrânia, este edifício. Vamos acompanhar informações dessa natureza aí nos próximos dias, tá? Outra informação importante do fronte de guerra, e aí nós temos que pensar na questão russa, tá? Que é, eventualmente, o avanço, tá certo? O avanço da Rússia na região de Kursk. A região de Kursk é polêmica por vários motivos, né? O pessoal acaba não entendendo o que a gente quer dizer muitas vezes. Enfim, mas vamos lá. Nós temos, segundo a informação do Ministério de Defesa da Rússia, avanço russo em Kursk, hoje na região de Nikolskoye.
tá certo? E ontem a gente menciona aqui o avanço russo na região de Pogrebsk, né, e também na região de Orlovka, tá? Eu já projeto o mapa para vocês observarem. Agora, estas informações não são tiradas do nada. Essas informações são reportadas pelo Instituto de Estudos para a Guerra, tudo bem? Que é um instituto que tem uma perspectiva pró-Ucrânia, abertamente, de que a Rússia fez uma operação especial. Não, a Rússia fez uma agressão em larga escala, é uma guerra, por exemplo, tá? Essas informações são reportadas por quem acompanha o Front de Guerra todos os dias e reportam ali as informações conforme geolocalização. E no Instituto para Estudos da Guerra, eles dizem que o Ministério de Defesa da Rússia afirma que houve um avanço russo na região, embora ainda sem informações confirmadas. Tudo bem? Que foi o que eu disse aqui, segundo o Ministério de Defesa da Rússia, desgraçado. Não é defender a Rússia, o que eu estou fazendo aqui, tá certo? É um ponto, tá certo? Trazido pelo, não é? Ministério de Defesa da Rússia, que é repercutido, não é? Por outros institutos que desenvolvem mapas cartográficos, tá? Tratando da questão da guerra. Tudo bem? Então nós temos aí a informação trazida mesmo por, não é, apoiantes, digamos assim, da Ucrânia no contexto da guerra, conforme nós observamos, tá? Outro tema importante, né? Então, não somente, né, mesmo onde nós pegamos esses mapas aqui, que todos os dias eu projeto com vocês, este aqui, por exemplo, tá certo? Que é o Live Map, traz ali as informações cotidianas e basicamente quase em tempo real a respeito do que está ocorrendo no fronte de guerra, tá certo? Tratando da mesma informação, e quando olhamos ali no fronte de guerra, eles colocam as bandeirinhas, mostrando eventualmente o avanço russo no norte de Kursk e também, né, hoje mais no interior da região de Kursk, tudo bem? Vamos acompanhar se realmente a Rússia vai ter condições de retomar o território de Kursk nos próximos anos, nos próximos meses, semanas ou não, né? Muito bem, então ponto importante para que nós observemos, tá? Agora, vamos tratar aqui da questão da visita do Ken Starmer aos Estados Unidos. A visita do Starmer mostra lá a Europa, que de certa maneira se sentiu abandonada pela postura do Trump de se aproximar do Putin, ligou para o Putin. Nós tivemos um encontro entre as delegações diplomáticas dos Estados Unidos e da Rússia, sem a presença da Ucrânia, e aí nós vimos a partir disso, então, a Europa se movimentando a fim de buscar meios, tá certo, para compreenderem qual que deve ser o papel da Europa nesse contexto da guerra, tudo bem? Então, vamos aí observar o seguinte, tudo bem? Uma das situações curiosas da presença do Ken Starmer nos Estados Unidos foi que o Trump, perguntado ali do lado do Ken Starmer, ok? Se ele havia chamado o Zelensky de ditador, se ele acreditava nisso, tudo bem? Aí o Trump questiona, não é? Eu disse isso, né? Então, quando eu vi essa informação, eu achei um tanto curiosa, né? Eu fiquei um tanto inacreditado ali que o Trump disse uma coisa há alguns dias, né? E hoje ele, de certa maneira, questiona, certo? Se ele realmente disse esse tipo de informação. Tudo bem? A gente pode visualizar no vídeo aí que eu projeto para vocês. É justamente o diálogo. O jornalista pergunta para ele. Do you still think that Mr. Zelensky is a dictator? Did I say that? I can't believe I said that. Next question. Então, a gente vê uma situação um tanto engraçada, né? Porque o jornalista pergunta, você ainda acredita que o Zelensky é um ditador? Ele olha assim, porra, eu disse isso, né? E mais ainda, diz que acha difícil ter dito isso. Não sei, o Trump pareceu um tanto, né, malucão nessa posição aqui, tá? Conforme nós sabemos, o Trump falou sim que eventualmente falou não, eventualmente não, ele disse que por conta das questões eleitorais, que a gente já falou aqui algumas vezes, o Zelensky era um ditador, enfim, tá? Outra coisa ainda, nesse encontro entre o Trump e o Ken Starmer, a gente teve também
perguntado para o Trump se a Ucrânia faria parte da OTAN ou não. Isso sempre é perguntado e o Trump reiteradamente tem dito que não. Não, a Ucrânia não fará parte da OTAN e, segundo o Trump, foi isso que começou essa guerra toda ali no contexto do governo Joe Biden, tudo bem? Então, o Trump trazendo as informações, reiterando, no caso aí, a informação de que a Ucrânia não faria parte da OTAN. Vale destacarmos que este é um dos pontos importantes que o Zelensky bate na tecla, de que a Ucrânia precisa de garantias de segurança e um dos modos de obter a garantia de segurança seria eventualmente participar, ok? Fazer parte da OTAN, conforme nós mencionamos, tal, ok? Então, aqui voltando para o nosso esquema, nós temos outros temas importantes, como essa discussão de que a Coreia do Norte novamente teria reiterado e enviado soldados para a região de Kursk, tudo bem? Vamos observar ali, tudo bem? A reportagem trazendo esta informação, tudo bem? De que a Coreia do Norte novamente enviou mais soldados para a Rússia, tá certo? E quando a gente lê a reportagem, ela faz um histórico ali do que eu mencionei no início do nosso vídeo, trazendo a informação de que, sim, os soldados norte-coreanos estão novamente no fronte de guerra, tá certo? Agora, na região de Kursk, tá? Nós temos um outro assunto importante em nós tratarmos, que é essa questão do Peskov, não é? E a discussão dos territórios. O Peskov dizendo que a questão dos territórios não são negociáveis, ou seja, a Rússia não irá sair dos territórios conquistados. Tá? Vale nós observarmos no mapa para que nós vejamos, a Rússia ocupa hoje em torno de 20% do território da Ucrânia, e esse território diz respeito ali àquelas províncias que nós mencionamos, tá? É o caso lá de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Agora, a Rússia, na sua proposta de paz, diz que quer as províncias. Só que quando nós olhamos em Luhansk, que é essa mais ao nordeste, a Rússia ocupa quase totalmente Luhansk, ok? Quando olhamos para Donetsk, a Rússia não ocupa totalmente o território. Ocupa hoje em torno de 60%, se eu não me engano, tá? Zaporizhia em torno de 40%, Kherson também, tá certo? Então, a Rússia não ocupa todas estas localidades em termos de extensão territorial. Será que a Rússia irá, quando diz que não sairá dos territórios, ela quer todo Luhansk, todo Donetsk, tá certo? Ou ela só quer as regiões ocupadas hoje? Não está claro ainda o que a Rússia quer. Só para a gente observar, na região de Kharkiv, a gente tem que a Rússia ocupa um pedaço de território bem pequeno na região norte, não é? Duas regiões ali, e na região leste, em Kharkiv, aquela ao norte e tal, né? Então, a Rússia ocupa um espaço geográfico pequeno, tá certo? Em Kharkiv. E aí, eventualmente, a Rússia quer todo o Kharkiv, tá? Ou, eventualmente, a Rússia, tá certo? Quer só essas regiões ocupadas. É algo bem difícil de termos clareza, não é? Como que a Rússia vai lidar com isso. Para concluirmos aqui, um assunto importante é o acordo, tá certo, entre os Estados Unidos e a Ucrânia, e eventualmente sair um rascunho desse acordo. Eu trago até aqui os recortes da reportagem da Reuters tratando dos detalhes eventuais do acordo entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Tá certo? E parece aí que o acordo basicamente vai tratar de a criação de um fundo para a reconstrução, investimento em reconstrução da Ucrânia, tudo bem? No caso aí, os países estabelecerão um fundo de investimento em reconstrução para colocar e reinvestir receitas de recursos ucranianos. Representantes de ambos os países administrarão o fundo em conjunto. Então, uma parceria com o objetivo, melhor dizendo, de reconstruir a Ucrânia, tá? Então, a riqueza natural da Ucrânia com o objetivo de reconstruir o país, até porque quando olhamos nas fotos a gente vê a destruição de diversa infraestrutura em todo o fronte de guerra, tá? Mesmo porque a lógica da Rússia no seu processo de avanço sobre o território ucraniano é moer e avançar, ou seja, destruir tudo que há de infraestrutura naquela região para conseguir avançar, mesmo porque a resistência ucraniana tem sido bem significativa no fronte de guerra. É claro que nós temos a Rússia avançando pouco a pouco, não é? Existe até aquela discussão de que a Rússia avança muito pouco diante do que poderia, segundo se projeta aí que a Rússia é uma grande potência nuclear e a Rússia avança muito pouco, entretanto. Agora, o fato é que a Rússia tem avançado, tudo bem? E esse avanço que a Rússia faz é bem difícil nesses últimos meses,
tá certo? Por causa da resistência ucraniana. E o avanço russo se dá através da destruição de boa parte de toda a infraestrutura que encontram pela frente. Tudo bem? Bom, nós temos aí, além disso, do fundo a ser construído e administrado pelos dois países, a Ucrânia contribuirá com o fundo com 50% das receitas, tudo bem? Obtidas aí com a exploração dos recursos naturais ucranianos, as terras raras e tal, né? A contribuição para o fundo serão reinvestidas na Ucrânia para promover a segurança, proteção e prosperidade da Ucrânia. Esse ponto é curioso, né? Porque uma das resistências do Trump era justamente o eventual apoio que os Estados Unidos darão para a Ucrânia. A Ucrânia quer garantia de segurança. Está muito vago ainda qual será essa garantia. Mas parece que a Ucrânia obteve algum sucesso nesse ponto, né? Os Estados Unidos fornecerão um compromisso financeiro de longo prazo para o desenvolvimento de uma Ucrânia estável e economicamente próspera, tá? Além disso, o fundo terá como objetivo investir em projetos ucranianos e atrair investimentos em ativos públicos e privados, incluindo recursos naturais, infraestrutura, portos, empresas estatais, etc. Não é? A reconstrução da Ucrânia em todas as esferas possíveis, tá certo? O acordo incluirá medidas concretas para estabelecer uma paz duradoura e fortalecer a resistência da segurança econômica. Aqui são os pontos da Ucrânia, pelo que nós observamos na reportagem aqui, certo, da Reuters. Agora, temos que ver se realmente amanhã, dia 28 de fevereiro, o Zelensky irá aos Estados Unidos, conforme está na agenda, né? Ou se ele nem irá lá e esse acordo vai ser adiado, como que vai ser, tá bom? O governo dos Estados Unidos, então, apoiará os esforços da Ucrânia para obter garantias de segurança necessárias para estabelecer uma paz duradoura. Não há menção a garantias, né, de segurança dos Estados Unidos, porém, a Ucrânia buscando aí colocar no acordo o apoio para que haja uma paz duradoura, conforme nós já falamos aqui algumas vezes. Aqui a gente observa um mapa que mostra para nós, que nos mostra justamente o mapa da Ucrânia e a distribuição geográfica de riquezas do território ucraniano. Tá? A gente tem que as terras raras representadas na cor amarela, tá? Parte dela já está sob o domínio, tudo bem? Parte dela está sob o domínio russo, aqui, ó, na região de Donetsk, por exemplo, tudo bem? Outros recursos importantes, como o titânio, tá? No território ali ocupado pela Rússia, ou mesmo ainda o domínio da região de lítio, em duas localidades aqui e aqui, não é que a Rússia eventualmente ocupa esses territórios. Mas, para além desta região do fronte de guerra aqui, tá certo? Esse território que estou achando na cor vermelha é um território dominado pela Rússia hoje, tá? A gente tem ali reservas de riquezas na Ucrânia, em outras regiões, em seu território vastíssimo, né? Mesmo porque a Ucrânia tem um grande território, é o maior país da Europa, inclusive, após a Rússia europeia, tudo bem? Então a Ucrânia é um país bastante grande em termos de extensão territorial. No mais é isso, se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Bons estudos, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.